no mesmo pensamento, que é de adorar o nome do Senhor, o Senhor, Ele abençoa o seu povo. Eu creio que Deus já tem falado conosco, já temos sentido a presença do Senhor, e Deus ainda vai continuar falando em nosso meio. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Vamos ler apenas o primeiro versículo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Isaías capítulo 6, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Vou repetir uma vez mais: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Amém? Pode se assentar, louvando, exaltando o nome do Senhor, porque você tem liberdade aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, Deus colocou essa palavra ao meu coração para estar transmitindo à igreja aqui nessa noite. É um texto bastante conhecido, a qual a Bíblia nos fala acerca, aleluia, de quando Isaías recebe o seu chamado, quando Isaías recebe a confirmação do seu ministério profético. Para quem não sabe, meus irmãos, Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque ele vai escrever, aleluia, muito acerca do Messias. Ele vai receber revelações poderosas acerca da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi um grande profeta levantado por Deus, aleluia. Mas quando nós lemos o capítulo de número 6, nós vamos ver Deus lhe dando um grau a mais de experiência. Nós vamos Deus o elevando a outro nível espiritual, porque o texto que nós lemos, a Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isaías já era profeta, Isaías já estava profetizando, mas no capítulo 6 ele vai dizer: eu comecei a contemplar algo novo, eu comecei a ver algo sobrenatural. Foi quando o ministério de Isaías foi impactado, foi quando a chamada de Isaías foi confirmada. Irmão, eu não sei há quanto tempo você já serve ao Senhor, mas eu sei que tem um momento na nossa vida que parece que a chave vira, que parece que as coisas começam a fluir, porque o Senhor, aleluia, confirma a chamada e o ministério que Ele tem na nossa vida. Tem aquele momento que nós temos um encontro com Deus e tudo muda. Todos nós chegamos em um momento determinado da nossa vida, que nós temos este encontro com Deus, e a partir deste encontro o ministério muda, a casa muda, a família muda, a espiritualidade muda. Eu não sei em que fase você está na tua vida, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que o ano de 2023, você vai começar a contemplar o céu aberto, você vai começar a contemplar a glória do Todo-Poderoso sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aleluia. Só que uma coisa, irmão, que chama atenção e nos intriga, nós pregadores da palavra de Deus, é que a Bíblia diz: no ano em que morre o rei Uzias. Nós sabemos, aleluia, que existia um grau de parentesco entre Uzias
e Isaías, alguns dizem que era primo, outros dizem que era sobrinho. Existia ali algum grau de parentesco entre o rei Uzias e o profeta Isaías. Aleluia. E a Bíblia diz que no ano em que Uzias morre, é que Isaías começa a ter uma revelação diferente no seu ministério. Mas por que é no ano em que Uzias morre? Para nós entendermos, nós precisamos saber quem era Uzias. Uzias, meus irmãos, lá, aleluia, em 2 Crônicas capítulo 26, a Bíblia vai nos falar acerca dele e vai dizer que Uzias foi um dos reis de Judá, foi um dos reis de Israel. E a Bíblia nos diz que Uzias começou a reinar sendo ainda muito moço, sendo ainda muito jovem, tendo apenas 16 anos de idade. A Bíblia nos diz, irmãos, que Uzias começa a reinar, e mesmo ele sendo moço, mesmo ele não tendo muita experiência, o Senhor começa a abençoar o seu reinado. E por que é que o Senhor o abençoa? Porque a Bíblia diz que desde o começo do seu reinado, ele começa a buscar ao Senhor, ele começa a se dedicar na lei do Senhor. Irmão, e quem começa a buscar o Senhor, não tem como Deus não abençoar. Quem coloca Deus na direção, na frente, não tem como Deus não dar a vitória e não abençoar o seu propósito. A Bíblia diz que enquanto Uzias estava buscando a Deus, Deus também o estava abençoando. Aí vai o segredo da bênção, aí vai o segredo da prosperidade, é buscar ao Senhor. Quando nós buscamos a Deus, Deus nos abençoa. A Bíblia diz que Uzias buscou ao Senhor, e enquanto ele buscava ao Senhor, o Senhor o fazia prosperar. O reinado de Uzias começa a crescer, o reinado de Uzias começa a ficar próspero. A Bíblia nos diz, aleluia, que o nome de Uzias começa a ficar conhecido, porque o Senhor o abençoou de uma forma tão grande, que o exército de Uzias era um exército poderoso. O Senhor o abençoou de uma forma tão grande, que a lavoura aonde se plantava, aleluia, dava bons frutos. O Senhor o abençoou de uma forma muito grande, que a Bíblia diz que o gado, as criações cresciam e se multiplicavam de uma forma abundante. Olha o que é Deus na vida de uma pessoa, olha o que é Deus na vida de um homem e na vida de uma mulher. Tudo aquilo que ele coloca a mão para fazer, Deus abençoa. Tudo aquilo que ele coloca a mão para fazer, Deus prospera. Lembra de José? José, a Bíblia diz que tudo aquilo que ele fazia, Deus também o abençoava, porque Deus estava com ele. Aleluia. Tem alguém que Deus está contigo aqui nessa noite? Não tem como Deus não abençoar. Irmão João Marcos, mas ele não tinha só 16 anos, tinha, mas buscava a Deus. Quem busca a Deus, não importa a idade que tem, pode ser criança, jovem, adolescente, pode já estar na idade avançada, aleluia, mas se buscar o Senhor, Deus o abençoa, Deus o prospera. Muitas vezes nós falamos assim: ah, mas eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não levo jeito. Busca o Senhor que Deus capacita. Busca o Senhor que Deus cumpre o que Ele promete. Busca o Senhor porque Ele se encarrega de tudo. Oh glória, eu estou sentindo a presença de Deus, irmão. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa noite. O Senhor está dizendo: busca a minha presença, busca a minha face, porque eu tenho cuidado da tua casa, tenho cuidado da tua família, eu tenho cuidado do teu ministério, da tua chamada. Quem busca a Deus nunca perderá uma batalha. Aleluia. Uzias
Uzias fica forte no seu reinado. Deus o dá sabedoria e estratégia. A Bíblia diz, irmão, que através de Uzias foram construídas armas que na época ainda não existia. Você sabe o que é isso? Deus dá uma capacidade mental tão grande para ele, que ele começa a construir obras de engenharia, máquinas de invenção, a qual atiravam flechas a longas distâncias, e a qual atiravam pedras grandes também contra os adversários. Os povos vizinhos tinham medo de Uzias e do seu reino, a ponto da Bíblia dizer que eles traziam presentes, com medo de que Uzias se levantasse em guerra contra eles. Você imagina o povo que estava no reinado de Uzias, irmão? Era um povo que não se preocupava com guerra, era um povo que não se preocupava com a pobreza, era um povo que não se preocupava com luta, com batalha, porque eles sabiam, aleluia, que enquanto Uzias estivesse na direção de Deus, nada poderia acontecer de ruim. Enquanto Uzias estivesse na direção de Deus, nada poderia abalar, nada poderia destruir. Oh glória! Só que a Bíblia diz que ao passar do tempo, depois que Uzias estava forte, ele começa a corromper o seu coração. Oh glória! Ele começa a deixar o orgulho entrar, ele começa a deixar o engano, a vaidade, a mentira, o ego tomar conta do seu coração. Oh glória! E a Bíblia diz que, havendo-se ele fortificado, corrompeu o seu coração e pecou contra o Senhor. Você sabe o que é isso, irmão? Quando Uzias pensou que já estava lá no topo, que já estava grande, a Bíblia diz que ele abandonou ao Senhor, porque achou que não precisava mais de Deus. E este é o perigo, irmão, que acontece com muitas pessoas. Quando as pessoas começam na presença de Deus, eles começam buscando ao Senhor, começam se humilhando, começam, aleluia, ali pequenininho, humilde, buscando a Deus, reconhecendo a Deus em todos os seus caminhos. Aí o Senhor vê a humildade, e o Senhor começa a levantar. Aí o Senhor vê a sinceridade, e o Senhor começa a erguer. Só que o problema mora quando a pessoa já está levantada. O problema mora quando a pessoa já está num patamar mais elevado. Por quê? Porque aí existe o perigo de se esquecer de quem levantou, de se esquecer de quem foi que ergueu. Sabe o que Deus está dizendo? Em todos os momentos, o reconheça nos teus caminhos. Se está na prova, reconheça que Ele é Deus na tua vida para te tirar da prova. Mas se já saiu da prova, está na bênção, está na bonança, está na vitória, não se esqueça que quem te tirou da prova foi Ele. Não se esqueça que quem fez o milagre foi Ele. Tudo é para Ele, por Ele são todas as coisas. Oh meu Deus, eu estou sentindo a presença de Jesus. O Senhor está dizendo: ei, nunca se esqueça que se você tem alguma coisa, ou se você é alguma coisa, é por minha causa, é pela minha presença, é pela minha misericórdia. Tudo é por causa do Senhor. Mas havendo-se fortificado, abandonou o Senhor. Não é diferente de hoje não, irmão. Você vê muita gente que depois que Deus dá a bênção, depois que Deus engrandece, oh glória,
Por isso que muitas pessoas, irmão, Deus às vezes não abençoa de imediato, porque Deus sabe que se Ele abençoar, você não vai permanecer. Aí Deus está olhando para você e está dizendo: eu te provo, eu te moldo, eu estou te modelando, para que quando eu te abençoar, a bênção permaneça, para que quando eu te dar a vitória permaneça sobre a tua vida. E a bênção, ela só permanece de verdade sobre a nossa vida quando Deus também permanece na nossa vida. Alabachandaraia Remanakalamashandarabakalamasurabakalabahaya Remanakalabasurabakalamashandarabakalamasuramandaraya Oriminakalamasuriminakalamashandaraia. Do que adianta estar abençoado, mas perdeu o dono da bênção já faz tempo. Orecalabachoremando que mandaraceia. Eu prefiro ficar mais um pouco na prova, mas continuar com Ele. Eu prefiro ficar mais um pouco na luta, mas continuar com Ele, porque eu sei que se Ele estiver na minha vida, uma hora a prova passa, uma hora a luta vai embora, mas a presença dEle permanece para sempre. Quando Osias se exaltou, a Bíblia diz que ele agora pensa que é dono do próprio nariz, que ele pode fazer o que ele quer, a hora que ele quer e do jeito que ele quer. Antes ele consultava o Senhor: Senhor, eu posso fazer? Senhor, eu posso avançar? Lembra, irmão? Quando nós começamos na caminhada, tudo que a gente vai fazer, a gente coloca Deus no começo. Deus, eu posso ir? Deus, é da tua vontade? Deus, é do teu querer? Só que quando alguém abandona a Deus, irmão, ele já não pergunta mais, porque ele já não quer mais saber a opinião de Deus. Remando que le mando que de masura macalamahaya. Remando que le masure manda calamashandarabakalamahai. Oh glória. Osias não queria mais saber a opinião de Deus. Ele queria fazer do seu jeito, da sua maneira. E a Bíblia diz que ele entra dentro do templo. Ele começa a queimar incenso e oferecer sacrifício. A Bíblia diz que isso não era lícito que alguém fizesse, a não ser os sacerdotes e os levitas, que estavam consagrados para fazer tal coisa. Eu sei que você já escutou 1 milhão de vezes isso aqui, irmão, mas você nunca pode esquecer disso. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente pensando que está agradando a Deus porque está sacrificando, mas Deus está dizendo: está me desagradando porque há tempo que já está me desobedecendo. E obedecer é melhor do que sacrifício. Amanda Kalamachandaraia. Não adianta passar 3, 4, 5 horas de joelho, mas quando Deus manda fazer, não faz. Quando Deus manda ir, não vai. Quando Deus manda parar, não para. O Senhor está dizendo: a obediência ainda é melhor. A obediência ainda é melhor do que sacrificar. Aí Osias pensou assim: eu vou ali sacrificar um pouco a Deus. Alaia sebe alaba chore calabahashei. Amando que le mandarabahaya. Remando que le basore calabashandaraia. Oh glória. Eu tento imaginar o que passava na mente de Osias, irmão. Talvez Osias pensava assim, como forma de gratidão, irmão, porque às vezes quando a cegueira espiritual vem, a pessoa pensa que está fazendo certo, fazendo errado.
e acaba se acostumando e crendo no próprio erro, crendo na própria mentira. E Uzias estava pensando assim: eu vou oferecer um sacrifício como gratidão ao que Deus tem me dado, quando na verdade o que Uzias devia fazer era voltar a obedecer, voltar ao primeiro amor, voltar a ser como ele era antes, porque era isso que Deus esperava dele, não o sacrifício. Até porque não era lícito ele fazer tal coisa. Só que a Bíblia diz que ele, sem dar ouvido a Deus, sem dar ouvido à lei, sem dar ouvido a ninguém, ele entra dentro do templo e começa a oferecer o seu sacrifício. Só que a Bíblia nos diz, irmão, que quando o sumo sacerdote ele vê que Uzias está entrando dentro do templo, eu quero louvar a Deus por este homem. Eu quero louvar a Deus porque ainda existe homem e mulher de Deus, ainda existe profeta verdadeiro, gente que não se corrompe e que não tem medo de falar o que Deus quer que ele fale. A Bíblia diz que quando Uzias entrou no templo, o sumo sacerdote junto com 80 profetas, com 80 sacerdotes do Senhor, eles entram atrás, e quando eles chegam até Uzias, eles começam a dizer: Uzias, o Senhor não te escolheu para oferecer sacrifício, o Senhor te escolheu para ser rei de Israel. Quem oferece sacrifício é sacerdote, quem oferece sacrifício é levita. Tem que ser profeta, irmão, tem que ser homem de Deus, para olhar para um rei de Israel e dizer: está na hora de você voltar a fazer o que você fazia antes, é obedecer ao Senhor. Eles podiam, irmão, ser mortos se o rei decretasse, mas eles preferiram perder até mesmo a vida, se fosse preciso, do que perder a intimidade com Deus. A Bíblia diz que quando os sacerdotes do Senhor o repreendem, escute isso aqui, oh glória, quando os sacerdotes do Senhor o repreendem, você já percebeu que Deus sempre dá uma oportunidade? Às vezes você vem num culto como esse, irmão, parece que a palavra é meio dura, você às vezes parece que é um pouco triste, mas o que você não entende é que Deus está te dando uma oportunidade. A repreensão é uma oportunidade que Deus dá para que eu mude e você também mude. Deus estava dando uma oportunidade para Uzias, dizendo: se arrepende, volta ao primeiro amor, porque eu ainda posso te perdoar e posso te abençoar mais. Só que ao invés de Uzias se arrepender, a Bíblia diz que ele se ira. E quando ele se ira, ele aponta os dedos para os sacerdotes do Senhor. Mas antes que ele abrisse a boca para falar alguma coisa, a Bíblia diz que Deus o fere, e na sua testa sai uma lepra. Quando os sacerdotes olham e vê que ele fica leproso, os sacerdotes ficam assustados. Uzias também percebe que está leproso e também se assusta. E agora Uzias se apressa em sair do templo. Oh, irmão, não espera Deus tocar, não espera Deus ferir, não espera Deus tratar. Hoje Deus está dando oportunidade, dizendo: volta ao primeiro amor, volta à essência, volta na obediência, volta a se humilhar na minha presença, porque eu ainda te abençoar, eu ainda quero te dar vitória, eu ainda quero mudar a tua história. A tua história não precisa terminar do mesmo jeito. Sabe como é que Uzias terminou? Tendo que morar numa casa isolada do palácio,
e de todo mundo. Quem era rei de Israel, quem começou bem com Deus, irmão. O importante nem sempre é como você começa, é como você termina. Porque não adianta começar bem com Deus, mas terminar mal com Deus. Uzias começa bem, mas termina mal. Ele termina numa casa isolada, porque ele estava leproso. E a Bíblia diz que ele morre leproso. Fez história, mas morreu leproso. Foi usado, mas morreu leproso. Já teve intimidade com Deus, mas morreu leproso. Jesus, eu estou sentindo a tua presença. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para alguém? Não deixa a tua história se resumir numa casa abandonada com lepra. Você tem história com Deus, você tem testemunho para contar. Não deixa o final do teu testemunho ser esse, mas que o teu final venha a ser mais grande do que o teu começo, que o teu final venha a ser melhor do que o teu começo. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu ainda tenho algo para fazer na tua vida. Uzias morreu. Só que quando Uzias morre, mas não é só ele que morre. Quando Uzias morre, morre também a esperança de todo Israel. Como eu já falei aqui, o povo tinha sossego enquanto Uzias reinava, porque os inimigos não vinham contra Israel, porque tinham medo. Não havia falta de alimento, não havia falta de animais, não havia falta de soldado e nem de armas. O povo estava na bonança. Só que Uzias morreu também a esperança. Sabe aquele momento de incerteza? Mais ou menos parecido com o que a gente viveu esses dias atrás. Como é que vai ser? O que vai acontecer? Aquele momento de incerteza e o povo pensando: será que o próximo rei vai nos trazer paz, vai nos trazer segurança? Será que o próximo rei vai ser como Uzias foi? A esperança do povo estava morrendo. E é nesse cenário que o capítulo de número 6 começa, do livro de Isaías, dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. O povo estava desanimado, desacreditado, na incerteza, porque Uzias morreu. Só que enquanto Uzias morre e o povo desanima, o profeta Isaías está começando a contemplar algo novo da parte do Senhor. O profeta Isaías está olhando para o céu e ele já não está mais vendo as nuvens, ele já não está mais vendo, aleluia, o azul, alabaxandarabacandarai do céu, a qual nós conseguimos enxergar. Mas o que ele está enxergando agora é um alto e sublime trono, é um alto e sublime trono, uramacalamashandaraia, e o Senhor assentado sobre ele. Ele está vendo anjos voando, ele está vendo serafins voando, e eles começam a cantar dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você sabe por quê? Que o Senhor mostra o seu trono no ano em que morreu o rei Uzias, porque todo o povo estava confiando no trono de Uzias. Você está entendendo?
todo o povo estava confiando no reinado de Uzias. Uzias morreu, acabou a esperança. O trono de Uzias falhou, acabou a esperança. Só que aí Deus abre a visão de Isaías, ele diz: eu vi um alto e sublime trono. Eu vi um alto e sublime trono. Sabe o que Deus estava dizendo para o povo? Deus estava dizendo: Uzias pode até ter sido um bom rei, mas ele falhou, ele caiu, ele morreu. Mas agora o trono ninguém abala, o meu trono ninguém derruba, o meu trono ninguém desmancha. Os reis da terra podem até mudar, os reis da terra podem até passar, mas o meu trono não passa, o meu reinado dura para sempre. Ei, olha aqui para mim que eu já vou encerrar. Aonde está a tua confiança? Aonde está o teu socorro? Sabe qual que é o problema nosso? Nós somos acostumados a se apegar em alguém, a confiar em alguém, pensando que alguém vai ser a solução, alguém vai ser o socorro, alguém vai ser quem vai mudar a história do Brasil, da nossa vida, da nossa família, da nossa nação. E Deus está dizendo: o único que pode fazer isso sou eu, o único que pode fazer isso é minha presença. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Brasil for do Senhor, se a tua casa for do Senhor, se a tua família for do Senhor, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai dar vitória, o Senhor vai abrir porta, o Senhor vai fazer milagre. Mas Ele tem que estar no trono. Quem é que está no trono da tua vida? Quem é que está no trono da tua vida? O Senhor estava dizendo: Isaías, fala para o meu povo que Uzias pode até ter morrido, mas eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. A esperança está em mim. Elevo os meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? A Bíblia diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Uramacandará, você não entendeu? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem de Lula, o meu socorro não vem de Bolsonaro, o meu socorro não vem do governo, o meu socorro não vem do meu trabalho, o meu socorro não vem do meu dinheiro, o meu socorro ele vem do Senhor, ele vem do Senhor, ele vem do Senhor. Aonde está o teu socorro? Aonde está a tua confiança? Aonde está o teu Deus assentado? Isaías diz: eu vi o Senhor. O que você está vendo? Ah, irmão João Marcos, eu estou vendo a prova que está chegando. Ah, irmão João Marcos, eu estou vendo que a fome já vai começar. Ah, irmão João Marcos, eu estou vendo que já vai virar uma Venezuela. Oh, glória. Sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo o Senhor. Eu estou vendo o Senhor. Eu estou vendo o Senhor. Só quem quer ver o Senhor também, levanta a tua mão e dá glória ao nome de Jesus. Quem está vendo o Senhor não fica com medo do que está por vir. Pode o mundo ficar em crise, você está em Cristo. Pode voltar coronavírus, você está em Cristo. Pode vir o que vier, irmão, ô glória. Tudo vai depender do que você está vendo. Se você começar a ver só derrota, você vai viver derrota. Agora, se você vê quem é que te chamou, quem é que te escolheu, quem é que te trouxe aqui, aí quem é que está falando contigo, Jesus o Nazareno, pode ter certeza que vem a prova, vem a luta, mas você passa por cima. Vem a dificuldade, mas você consegue vencer. Vai vir o problema que for, mas Deus vai te dar vitória. Oh glória. Só quem acredita, levanta a tua mão e adora o nome de Jesus. Adora Ele, adora Ele, porque Ele merece. Se coloca de pé.
baixar um pouquinho o fundo. Eu confesso para você, irmão, eu perdi muito do meu ministério, pastor. Eu perdi muito tempo do meu ministério quando eu comecei a olhar para as coisas que estavam acontecendo no mundo. Eu nunca fui uma pessoa de ficar vendo muita notícia, não. De ficar vendo, ficar assistindo televisão, não. Nem jornal, não. Mas eu confesso aos irmãos que quando começou a pandemia, irmão, o inimigo veio na minha mente. Eu comecei a querer me interessar sobre os acontecimentos. E dali em diante eu comecei a, tudo que é reportagem, tudo que é acontecimento, eu era o primeiro a saber. Irmão João Marcos, é pecado ver um jornal, ver o que está acontecendo? Mas não é. O pecado não está aí. O pecado está quando eu começo a ficar só vendo isso. Eu fiquei vendo somente aquilo. E o meu espiritual, a minha visão espiritual começou a se apagar. Tudo que acontecia eu sabia, irmão, e pode ter certeza de uma coisa: de bom não acontecia nada. Era só notícia ruim, era só catástrofe, era só coisa ruim acontecendo. Enquanto eu estava acompanhando os acontecimentos ruins, eu estava perdendo a visão de quem eu precisava estar focado. O Senhor continuava no mesmo trono, alto e sublime, mas a minha visão estava ofuscada. De uns tempos para cá, irmão, eu decidi, disse: Jesus, não. O mundo aí fora pode pegar fogo, os meus olhos têm que estar em Ti. Os meus olhos precisam estar em Ti. Oh glória, oh glória. Eu parei um pouco de rede social, parei um pouco de pesquisar por vídeo de política, de guerra, de não sei mais o que. Aleluia. Os meus olhos começaram a contemplar novamente o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eu posso dizer para você uma coisa, irmão: enquanto o mundo está desesperado, eu estou dizendo, enquanto Ele estiver no trono, enquanto Ele estiver me olhando, enquanto Ele estiver me ajudando, nada pode me abalar, nada pode me deter, nada pode me atirar. Oh glória. Ele continua no trono. Aonde está a tua confiança? Talvez você chegou aqui com a tua fé abalada. Jesus hoje vai renovar a tua fé, vai renovar a tua força, a tua confiança, a tua esperança. Eu quero orar por você. Aleluia. Quem quiser uma oração, vem rapidamente aqui, irmão. Aleluia. Eu quero orar rapidamente pela tua vida. E logo após vou estar entregando a oportunidade para o pastor. Aonde está a tua confiança? Aonde está a tua esperança? Você está preocupado com o dólar, está preocupado com a inflação, está preocupado com o governo, está preocupado com as tuas contas, com a tua finança. O Senhor dizendo: ei, começa a enxergar o que eu tenho para a tua vida, começa a olhar um pouquinho mais alto, começa a ver um pouco mais bem, porque o Senhor nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder, nunca perdeu e nunca perderá. E se você estiver com Ele, se você estiver na presença dEle, o Senhor tem bênção para te dar. Os olhos e começa a orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença eu me coloco neste momento. Senhor, nós queremos te adorar, nós queremos te glorificar, te exaltar, Senhor, por este culto, pela